Amém? Pedindo a Deus uma palavra ao nosso coração. Deus me levou a olhar um texto que eu já meditei alguns anos atrás. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, verso número 19. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem, por que me feres? E Anás mandou, manietado ou preso, as mãos ao sumo sacerdote Caifás. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar, fique em pé nesse instante, vamos interceder a Deus, vamos entregar essa palavra nas mãos do Senhor. Paizinho querido, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos tão especiais que temos passado na tua presença, Senhor. Já te adoramos, já te rendemos graças, já, Senhor, expressamos aquilo que está dentro do nosso coração. Agora eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem falar com a tua igreja. Vem, ó Deus, manifestar a tua glória no nosso meio. Vem, ó Deus, dirigir as tuas palavras às nossas vidas nessa noite. Cuida de cada um de nós. Que o Senhor vá à frente. E que nessa noite nós possamos ser edificados pela tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre um tema muito interessante. Quando parece que não faz sentido. Quando parece que não faz sentido. Algum tempo atrás, eu me preparei muito para uma vaga de emprego. Uma vaga que estava tudo certo, que eu iria entrar. Ali eu estudei alguma coisa da empresa, procurei saber como era o trabalho.
fiz algumas entrevistas, estava tudo certo. Eu estava desempregado, precisando de um trabalho. E de repente, para minha surpresa, eu recebo a notícia de que eu não iria ser contratado. A vaga que estava aberta tinha sido fechada. Aquilo me deixou muito triste. Aquilo me deixou angustiado. E eu falei: Senhor, eu preciso do trabalho. Eu preciso dessa porta aberta. Mas não tive resposta. Não trabalhei nessa empresa. Nada aconteceu, ninguém me chamou depois. Mas não fez sentido. Parecia que ia ser a bênção minha, mas não fez sentido na minha vida aquele momento. Quantas vezes que não faz sentido algumas coisas que acontecem comigo e com você? Às vezes nós pensamos: como é que pode uma criança pequenininha pegar uma enfermidade tão séria, já com alguma idade, 3, 4 anos, e Deus levar? Faz sentido? Não faz sentido, irmãos. Deus abençoou o casal, Deus deu a criança, e de repente uma enfermidade vem e Deus leva. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver muitos textos de homens que também não fizeram sentido à situação que eles viveram. A gente poderia olhar a vida do profeta Jeremias. Jeremias foi um homem que recebeu uma palavra. No capítulo 1, verso número 4, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, tu dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E quando você vai para o capítulo 20, o tempo passa, Jeremias começa a conviver com um momento de adversidade na vida dele. Ele começa a ver que todas as coisas começam a ficar de ponta cabeça no seu ministério, na sua vida. E quando a gente abre a palavra do Senhor, no capítulo 20, no verso número 7, Jeremias chega para Deus e fala assim: iludiste-me, Senhor, iludido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste, e sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Deus não tinha prometido que ia livrar ele, mas a vida de Jeremias foi uma vida totalmente diferente. Foi escarnecido, foi abandonado, foi lançado no poço. Ninguém olhava para ele, ele pregava a palavra, todo mundo ridicularizava. Foi um profeta perseguido. E ele chorava por aquilo que o povo não conseguia ouvir, aquilo que Deus falava através dele. Isso transtornou a sua vida. As pessoas queriam matá-lo, as pessoas não queriam o bem dele. E o que mais aprofundou o seu estado de espírito é a palavra que Deus tinha dado: mas Senhor, tu me disse que ia me livrar, e hoje eu estou passando toda essa angústia,
Hoje estou passando tantos problemas. Faz sentido, irmãos? Não faz sentido. Não faz sentido. Você vai um pouquinho mais para frente, e você vai lá em Mateus capítulo 11, e você vê aqui, Mateus capítulo 3, verso número 15, diz a palavra do Senhor que aqui conta a respeito do batismo de Jesus, e João Batista estava ali pertinho dele, e naquele momento João ouve do céu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João tinha uma convicção de que Jesus era o Messias. Mas quando você vai para frente da palavra de Deus, você chega no capítulo 11, João está encarcerado, João está preso. Aí João chama os seus 2 discípulos para estar perto dele, e diz assim: vão até Jesus, e pergunta para Jesus se ele é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro. João duvida no coração. Por quê? Porque João não entendia, irmãos. Jesus veio, é o Messias, por que ele não mandou um anjo me libertar? Por que eu tenho que ficar nessa cadeia? Por que eu tenho que passar por isso? Por que essa realidade está acontecendo na minha vida? Jesus esqueceu de mim, ou talvez ele nem seja o Messias. Começou a brotar no coração de João algo que doía muito na sua vida. Quando você muitas vezes passa por alguns momentos, logicamente nós imaginamos assim: onde é que está o meu Deus? Onde se encontra aquele Deus que um dia me livrou? O que acontece? Eu creio, eu estou na igreja, eu procuro orar, eu procuro buscá-lo, mas parece que a realidade que eu estou vivendo é um momento difícil. Esse texto de João capítulo 18, ele vai responder algumas coisas de tudo aquilo que eu acredito que a minha vida esteja passando por isso. Quando você olha para esse texto, você vê que Jesus estava o quê? De mãos amarradas. Jesus estava com as mãos atadas. Mas ele era o Salvador. Por que ele permitiu que ele passasse por essa humilhação? Por que ele permitiu que fosse esbofeteado? Amarrassem ele, deixassem ele alienado nesse momento da caminhada. Eu creio, irmãos, que Jesus, para ele, nenhum impedimento estaria acontecendo naquele momento. Ele tinha todo o poder no céu e tinha o poder na terra. Ele poderia arrancar aquelas correntes, aquelas cordas que o prendiam. Mas por que ele não fez? Por que ele não se libertou desse momento? Em primeiro lugar, Jesus não fez nada, porque naquele momento era o momento de silenciar.
Aquele era o momento em que ele deveria estar em estado de silêncio. Aquele momento era um momento em que ele precisava acalmar. Não era um momento em que ele deveria ser uma pessoa que se levantasse contra alguém, não. Era um momento em que ele sabia que o mais importante para a vida dele não era a sua vontade, mas a vontade do Pai. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos ser como Jesus. Às vezes dá vontade de a gente falar uma palavra para a esposa, para o marido, para o filho, para o patrão. Mas é aquele momento que você precisa entender que não é a hora que você tem que falar. É o momento de você se calar. Porque no seu calar, você está fazendo a vontade de Deus, não a vontade do homem. No seu calar, você vai sair abençoado daquele momento. Jesus entendia que não era hora de agir, não era hora de fazer milagres. Tanto é verdade que daquele momento até a cruz, ele não operou milagre nenhum. Mas ele entendeu que ali, o silêncio era a coisa mais importante. Muitas vezes para mim e para você, irmãos, quando a gente está passando um momento adverso, o silêncio de Deus parece que é o maior barulho que nós ouvimos. Parece que é o que mais traz aquele desconforto ao nosso coração. Eu busco a Deus, eu vou atrás de Deus, mas parece que Ele não fala. Porque é um momento que Ele está permitindo o silêncio na sua vida. É um momento em que Ele está deixando com que algo aconteça diante de você. E nós precisamos ser perceptíveis para esse momento. Porque Deus está trabalhando. Deus está fazendo alguma coisa na minha e na sua vida. Naquele instante, quando Ele se cala, é porque Ele está realizando algo sobre você. Como é importante a gente ter essa sabedoria, esse discernimento de saber falar nas horas certas. Como é importante a gente saber se calar no momento certo. Jesus sabia que nesse instante, Ele estava ali, naquele momento de não falar nenhuma palavra. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus se omitiu. Não quer dizer que Deus se ausentou. O silêncio de Deus é um trabalhar dEle dentro da nossa vida. Seria tão bom, não é verdade? Que Deus pudesse responder a todos os nossos questionamentos, a todas as nossas perguntas. A palavra de Deus nos diz que Deus falou de diversas maneiras no passado. Usou os profetas, usou os sacerdotes, mas usou a nuvem que andava. Mas existia algo ali também que muito pouco se fala. Você já ouviu falar sobre o Urim e o Tumim? O que era o Urim e o Tumim? Os sacerdotes usavam aqui nas gavetas, aqui no peito, tinha várias aberturas, em que eles colocavam algumas pedras. E uma delas era esse Urim e o Tumim. Essas duas pedras, segundo alguns pesquisadores, alguns homens de Deus, que estudaram, era Deus respondendo às pessoas, quando algo de uma necessidade, de uma resposta, de uma pergunta importante, Deus respondia, às vezes a pedra brilhava.
Às vezes, as pedras, elas tinham alguns dizem que existiam um lado preto, outro lado branco. E quando manifestava o lado branco, que era a vontade do Senhor, quando manifestava o lado preto, porque Deus estava respondendo que não. O Urim e o Tumim. Era tão bom se nós, e que estamos vivendo hoje, a gente pudesse chegar, Senhor, compra esse carro ou não? Pode comprar, não compra. Seria tão bom se a gente tivesse uma pergunta para Deus, não é assim? Aceito esse emprego ou não? Pode aceitar, não possa. Não é verdade? Seria tão bom se Deus mostrasse. Seria tão bom se Deus estivesse ali para manifestar a sua glória na minha vida e na sua. Agora tu imagina, tu como filho, e o teu pai. Tu imagina você crescendo, e você ligando para o papai, papai, o que você acha? Compro ou não compro? Faço isso ou não faço? E você ligando a todo momento para o teu pai, o que você acha? Deus é a mesma coisa. Deus espera com que eu e você sejamos sábios, maduros, para responder, obrigado, irmão, para saber falar as coisas que Ele está ministrando ao teu coração. A palavra de Deus, Deus está falando nesses últimos dias, através da palavra. Deus falou através dos profetas, através do Urim, do Tumim, da nuvem, dos profetas. Deus falou de diversas maneiras, mas nesse último tempo Deus está falando através da palavra, através de Jesus. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a estudar a palavra do Senhor, a gente começa a entender, quando Deus está ministrando ao meu e ao seu coração, da importância da gente saber silenciar. Saber esperar. Saber o momento certo das coisas acontecerem na sua vida. A segunda coisa que eu olho para essa palavra e começo a enxergar é que as mãos amarradas de Jesus é um sinal de humildade. Anás e Caifás achavam que estava tudo no controle. Mas a lição aqui, que Jesus quer nos ensinar, é que quando alguém se levanta contra você, não reaja. Jesus não reagiu. A lição que Jesus está querendo mostrar para a gente é que a gente tem que depender do Pai. A gente não pode jogar as mesmas pedras que jogam sobre você, sobre a nossa vida. Nós não podemos retribuir aquilo, porque o tempo de hoje não é o tempo do Velho Testamento, em que era olho por olho e dente por dente. Quando alguém fazia alguma coisa para você, você poderia, pela palavra, fazer alguma coisa para alguém. Mas no tempo de hoje, nós não estamos vivendo desse jeito. A palavra do Senhor, ela tem nos ensinado que não é por força, mas é pelo meu Espírito. Não é pela força que nós vamos vencer. Esse é a maior lição que Jesus está ensinando para a gente que está nessa caminhada. Jesus não vai vencer pela força, irmão. Jesus vai vencer pelo seu caráter, pelo seu amor.
E é isso que nós temos muitas dificuldades de encarar na nossa vida, porque quando alguém se levanta, nós não aceitamos. Quando alguém fala alguma coisa para você, joga uma pedra em você, não, isso não vai ficar assim não. Mas Jesus naquele momento, Ele fala para nós, seja humilde. E eu sofri, você também pode sofrer. As aflições que eu passei, vocês também podem passar. Não reaja. Você se lembra da experiência de Davi? Quando encontrou um homem de Belial chamado Simei? Davi estava fugindo, porque o seu filho tinha assumido o trono. E na caminhada ia Davi com os seus soldados. E de repente vinha um homem chamado Simei que pegava as pedras e jogava em Davi. E jogava as pedras, e jogava as pedras. O seu amigo de Davi chegou e falou, Davi, deixa eu ir lá e corta a cabeça desse camarada. Davi falou assim, homens, não é assim. Davi disse as seguintes palavras para aquelas pessoas que estavam ao seu lugar, ao seu redor, aos seus servos que estavam ali. Deixa ele amaldiçoar. Deixa ele jogar as pedras. Quem sabe o meu Deus muda essa maldição em bênção na minha vida. Quem sabe? Agora você vê por que Davi era segundo o coração de Deus. Porque era um homem, ele errou como eu e você erramos, como nós erramos. Mas Davi tinha algo especial na sua vida. Era um homem que dependia de Deus. Era um homem que tinha um temor do Senhor grandemente na sua vida. Naquele momento ali, Jesus está ensinando eu e você, olha, se um dia te amarrarem, seja humilde, busca a minha presença, não reaja como os outros, não seja igual aos outros, não seja como aqueles que estão querendo fazer diferente. Eu e você fomos chamados para esperar pelo Senhor. Como é difícil, não é verdade, irmãos? Como é difícil para a gente ser açoitado. Como é difícil para a gente ser caluniado. Como é difícil para a gente que estamos na caminhada, muitas vezes, recebendo palavras que denigrem o teu nome, a tua imagem, nesse tempo em que você vive. Mas Jesus estava ali, naquele momento, sabendo que o mais importante era não se igualar àqueles homens. Ele sabia o Deus que ele servia, o Pai que ele tinha. Você acha que o Pai não sabe o que você está passando? Você acha que você não sabe as coisas que estão acontecendo diante de você? Deus te conhece. A Bíblia diz que o salmista diz assim, que Ele conhece o teu levantar e o teu sentar. Ele conhece todas as coisas que acontecem diante da gente. Irmãos, Deus enxerga tudo. Tudo que você pode pensar. Mas pastor, por que ele não vem? Pastor, por que ele não entra com providência? Pastor, por que ele não age? Sabe por quê? Que ele não faz tudo isso. Porque há momentos em que ele está trabalhando em mim e em você. Há momentos que ele está permitindo porque alguma coisa grande lá na frente vem para você. A gente nunca pensa nisso.
Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando na humildade do meu coração, do seu coração, para você ser igual a Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que eu e você estamos tendo os mesmos passos que Cristo Jesus. Então, como que você pode ser igual se você se iguala às pessoas do mundo? Como que você pode ser igual a Cristo se você joga as mesmas pedras? Você murmura, você fala mal do fulano, de ciclano. Você não pode ser assim. Você tem que buscar a presença do Pai. Você não pode se igualar com eles. Você está seguindo a Cristo Jesus. Você está seguindo as suas pisaduras. Deus te levantou para você ser diferente. Nós somos diferentes. Nós não somos desse mundo mais. Deus está te preparando para você morar no céu. Tem algo melhor para você. Deus está trabalhando. Porque Ele conhece a minha e a sua estrutura. Ele sabe que nós somos falhos. E Ele sabe que precisa trabalhar com a gente. Nós temos um coração pecaminoso. Nós temos um coração que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Descansa no Senhor. Amém. Em terceiro lugar, para a gente terminar, quando tudo não faz sentido na sua vida, pastor, as coisas não fazem sentido, confie em Deus. Quando tudo parece que não faz sentido, continua confiando em Deus. Não fazia sentido Jesus andar amarrado. Não fazia sentido Ele estar naquele lugar. A nossa vida cristã muitas vezes não faz sentido. Você pode entender, Deus dá a bênção do Isaac para Abraão e de repente Deus fala assim: pega o teu Isaac e vai lá sacrificar no monte, Abraão. Faz sentido? Faz sentido, irmãos? Deus chamar Isaías e falar: Isaías, tu vai andar pelado, desse jeito, irmão. Tu vai andar pelado durante 3 anos. O profeta Isaías. Faz sentido? Não faz. Não faz. E tanta coisa que acontece com a gente que não faz sentido. Mas o problema, irmãos, é que nós não estamos aqui para fazer o que faz sentido. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E enquanto você estiver na vontade do Pai, enquanto você estiver fazendo a vontade do Pai, as coisas vão começar a acontecer na sua vida, porque você ainda continua confiando. Apesar de você não entender nada, você continua confiando. Você não desistiu, você não desanimou, você não se entregou. Olha, não estou enxergando nada, não estou vendo nada, minha vida está de cabeça para baixo, nada faz sentido. Mas Pai, eu estou confiando em Ti. Estou confiando no Senhor. Muitas vezes, nós passamos por momentos assim. Você já parou para pensar, se Jesus tivesse tirado as amarras? O que teria acontecido para Jesus? Jesus iria fracassar. Se Jesus tivesse tirado as amarras, Ele iria fracassar. Porque daqui a pouco, Jesus estava indo para a cruz do Calvário. E lá, Ele ia ser glorificado. Lá, Ele encontraria a vitória, não só dele, mas minha e sua. Você entendeu por que Jesus deixou passar por tudo isso? Você entende por que você está passando por tudo isso? Porque lá na frente tem coisa boa para você.
Lá na frente, Deus está preparando a mudança da tua vida. Lá na frente, a glória do Senhor está sendo preparada, a casa do Senhor está sendo preparada. Jesus sabia que Ele não poderia naquele momento se igualar às pessoas, não poderia tirar as amarras, porque estava chegando o momento da sua vitória. Poucas horas separavam da bênção dele. Você já parou para ver que talvez poucas horas faltam para você ver a sua bênção na sua vida? Não se entregue, não desista, não olhe para trás. Deus sabe o que você precisa. Faça a vontade do Senhor. Acima de tudo, a vontade de Deus. Porque se a gente fizer a vontade dos homens, você vai fracassar. Você não ficou no propósito que Deus tinha para você. Mas se você permanecer na vontade do Senhor, coisas boas Jesus está preparando para mim e para você. Eu quero encerrar esse sermão pedindo a você que abra comigo em Abacuque, capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Verso número 20. Olha o Senhor falando ao nosso coração agora, de uma forma muito especial. Abacuque capítulo 2, verso 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se dele diante toda a terra. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no controle de todas as coisas. Amém. Creia nessa noite. Talvez a sua vida não faça sentido para os homens, para você, mas para Deus tem algo muito especial aí por trás disso. Amém.